Bom, bom dia, obrigado aí a presença de vocês. Eu sou Renato Ribeiro, aqui nesse bate-papo aqui de inovação, eu estou representando o INSERM, tá? Queria agradecer muito a presença do Rodrigo, do Marco. E o Papo de Inovação, ele foi idealizado entre uma parceria entre o INSERM e o Açaí Vale, para a gente dar uma mexida aí no ecossistema de inovação do estado do Pará. E com esse período que a gente está de interpandemia, esse foi um momento propício, né? Porque o INSERM está entrando na sociedade empresarial paraense com uma proposta muito boa, né? De investir em inovação, de investir no ecossistema principalmente da cidade de Belém. E a gente está aqui hoje no primeiro bate-papo para a gente começar essa jornada, e pelo menos vai até o mês de outubro, né? Mas pode ser que as coisas engrenem bem e a gente estenda isso para novembro, dezembro, enfim, e outras atividades. Tenho o prazerzão assim, de apresentar essas duas pessoas aqui que aceitaram o primeiro episódio desse Papo de Inovação. Eu vou começar com o Rodrigo. O Rodrigo Marques é administrador por formação. Ele sempre procura uma forma de organizar e sistematizar as coisas. Ele é cofundador e CEO da Neo Hábitos. E ele também é Community Manager do Elefante Coworking. Ele também está envolvido em atividades de ativação do ecossistema de startups na Açaí Vale e é aluno mentor da Enactus Brasil. Rodrigo, obrigadão pela tua presença. O Açaí Vale sempre foi parceiro, né, das minhas investidas em Belém, e agora com o INSERM, representando aqui o INSERM, agradeço muito a tua participação. Obrigado, Renato. Muito prazer também estar aqui nesse nosso primeiro episódio, né, de uma série de vídeos que a gente vai estar produzindo, série de conteúdos de muito valor que a gente vai estar produzindo para os empreendedores, pessoas que estão ligadas à inovação e pessoas também que querem entrar nesse meio, né? Então, realmente é uma grande oportunidade de aprendizado e de troca de experiências. Muito feliz de estar aqui podendo contribuir com esse episódio. Agora tenho o prazerzão também de apresentar o Marco Antônio da Silva. O Marco eu conheço porque eu já fiz vários cursos no Garagem Criativa e a gente até se aproximou, tendo uma amizade. Desde que eu vim para São Paulo, eu nunca mais vi o Marco, negócio de pandemia, o Marco também foi para o interior, mas estou muito feliz de vê-lo aí na tela de saúde e desenvolvendo os projetos dele. O Marco, como eu falei, ele é cofundador do Garagem Criativa, que é uma escola de inovação, e também do Garage Hub, que é uma consultoria em design de serviço, que ajuda as organizações na concepção de produtos e serviços digitais, ou projetos de transformação digital e transformação cultural. O Marco é formado em Tecnologia da Informação pelas Faculdades Associadas de São Paulo, é pós-graduado em Análise de Sistemas e Engenharia de Software pela Universidade de Mackenzie, tem MBA em Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação e Inovação pela FGV. E também possui extensões universitárias pela SPM, pela PUC, de São Paulo, e pelo Instituto Europeu de Design, todos com foco em design thinking, design de serviço e user experience. Marco, muito obrigado, cara, por aceitar esse convite. Não só um convite, é uma aposta também, né? Primeiro episódio, a gente está realizando isso. Pela nossa amizade, assim, te agradeço bastante por ter já aceitado esse papo aqui com o Rodrigo. Eu que te agradeço, Renatão, a oportunidade de estar participando aqui com você e com o Rodrigo, né, nesse primeiro episódio, para a gente falar de inovação para transformar contexto, né, de pessoas, do indivíduo, transformar o contexto de sociedade. Quando a gente criou o Garage lá atrás, em 2015, 2016, nós acreditávamos que capacitação para certificação era algo muito pobre, né, no sentido de pouco, que mostrasse para as pessoas como é que as pessoas deveriam realmente fazer na prática, né? E nós nos direcionamos a praticar aquilo que se fala de abordagens emergentes, que são feitas, por exemplo, no Vale do Silício, que são feitas em escolas e polos de inovação no Canadá, na Finlândia, na Eslovênia, e trouxemos iniciando em São Paulo e também para algumas outras regiões do Brasil, como se fazer essa prática. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e trocar com vocês, e aprender com vocês, com o Rodrigo também. Show de bola, bora lá. Vamos nessa. Gente, eu vou falar um pouquinho do INSERM agora, que é esse novo instituto que está aparecendo na sociedade empresarial. O INSERM é um Instituto de Segurança Privada da região Norte. Ele é formado por dois sindicatos, é o Sindicato de Segurança Privada e Vigilância do Estado do Pará e Amapá, e mais o Sindicato de Transporte de Valores do Estado do Pará e Amapá. Tá? Os dois presidentes se reuniram com o intuito de promover a inovação, promover a mudança de mindset
dos gestores das empresas de segurança, tá, dos dois sindicatos, e como kickoff deles, eles estão promovendo esse hackathon que fez a gente estar aqui agora, né? Então, assim, o INSERG está vindo com uma atitude muito positiva e propositiva agora nesse período que a gente está de pandemia, né, com a vacinação avançada e tudo mais, e a gente tomar as nossas rotinas, né, de negócio, de comércio, empresariais, a voltar ao normal, tá? Então, o que vai ser esse papo de inovação agora nesse mês de outubro, né? A gente idealizou ele para fazer tipo um esquenta para o hackathon que vai ser no 5, 6 e 7 de novembro. Cada semana a gente vai falar sobre uma etapa do que vai acontecer no hackathon. Então, assim, são 4 etapas, que é imersão, ideação, prototipação e validação, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre imersão, né? Que é a importância do entendimento e compreensão de um problema. Então, eu chamei o Marco para falar sobre isso, porque ele é um especialista em design de serviço, em design thinking, em UX. Então, assim, ele tem cancha suficiente para nos mostrar a importância dessa primeira etapa. Eu, assim como também o consultor, entendo que se a gente não entende o problema de uma forma imersiva, é muito difícil a gente encontrar uma solução para esse problema. Marco, Rodrigo, agora é contigo. Com vocês, desculpa. Beleza, Renato. Valeu pela introdução. E aí, vamos lá, Marco. Prazer estar aqui conversando contigo. Acho que é a primeira vez que a gente conversa, né? A gente nunca teve essa oportunidade antes. Mas, Marco, para a gente já dar início, né? Como tu já tens essa experiência na de inovação, na imersão, né, de problemas, geralmente aqui, né, pelo lado da startup, né? Eu sou fundador de startupeiro de fato, a gente sempre fala sobre problemas, né? A gente sempre parte de um problema para buscar a solução. Mas acontece da gente encontrar pessoas que encontram primeiro a solução para depois encontrar o problema, né? Acho que com certeza tu já viste isso na tua vida. Nesses casos, que a pessoa encontrou primeiro a solução para depois buscar um problema que se encaixe, né, nessa solução, o que é que tu recomenda, né, para essa pessoa? Não sei se tem uma correção para isso, não sei se tem uma solução, né, para essa pessoa, digamos assim. O que é que acontece? O que é que tu recomendarias para esses casos? A cada jornada que eu tenho feito, eu não acabei não comentando, mas eu também atuo dentro de um hub de inovação chamado Distrito Hub, em São Paulo. Legal. Né? Nesses 2 últimos anos, eu atendi algumas startups, estive próximo de algumas startups que são voltadas para o segmento de health, segmento de saúde. E você senta ali em algum hackathon em algum momento, e aí a startup já vem com a solução pronta. Mas aí a gente pergunta para a startup, numa provocação, a sua solução é para qual problema? Para qual problema? Que tipo de problema ela resolve? Claro, se você vai afrontar um indivíduo, né, com um determinado tipo de pergunta, você pode em algum momento até ofendê-lo. Mas, na verdade, a pergunta né, esse tipo de questionamento é para levar a pessoa ao entendimento que aquela solução tem que ser para resolver a dor de alguém. A dor de alguém. Então, o que a gente recomenda? Né? Principalmente, às vezes, apoiando, dando mentoria. Vamos desconstruir um pouco a sua solução e vamos buscar, a partir daí, né, em pesquisa, uma pesquisa inicial, quem são os indivíduos que têm uma determinada dor que pode ser solucionada pelo seu problema. A gente diz, inclusive, que a gente está dando um passo atrás. Deixa eu dar um passo atrás, deixa eu criar conexão com os indivíduos-alvo que você tem e compreender quais são as dores deles, né? Buscar, a partir dessa conexão, criar perguntas que nos levem a compreender, né, o dia a dia daquele indivíduo, né, as ações e tarefas que aqueles indivíduos desejam e o resultado esperado, né? A lógica, inclusive, de construção, né, no momento de fazer essa pesquisa, ela é um pouco diferente, né? Porque talvez a pessoa busque compreender o seguinte: eu descubro a dor, nova solução. Aonde o caminho, na verdade, tem que ser o seguinte: deixa eu descobrir quais são as ações do meu indivíduo, qual que é o job dele, o trabalho dele. Depois eu vou buscar, com aquele trabalho, qual que é o resultado que ele espera ter e os problemas. Aí eu vou buscar, como perguntas, fazer o encaixe dessa solução. Né? Então,
respondendo e fechando a resposta da sua pergunta, eu, de alguma maneira, mesmo com a solução pronta, eu tenho que dar um passo atrás e refazer a trajetória, né, de entender a dor desse público-alvo. Isso é muito interessante, porque esse passo atrás ele é extremamente necessário, né, nesses casos. Mesmo que isso represente a pessoa deixar totalmente de lado a solução que ela já tinha pensado, né? E muitas vezes, quando ela começa a entender melhor o problema, pode acontecer dela ver que aquela solução pode ser que não necessariamente era para aquele problema, né, realmente, problema existente. E ela precisa realmente reformular, né, a sua startup, a sua proposta de negócio no mercado. Eu busco, inclusive, passar alguns passos, né, para as startups. O primeiro passo é um passo que parece... É uma palavra que as pessoas falam assim, mas eu não entendi o que você está querendo dizer. Domínio de linguagem. Domínio de linguagem é domínio de linguagem. Se eu vou para Belém fazer uma investigação, eu tenho que buscar me conectar à linguagem que é falada em Belém, aos hábitos, ao dia a dia, ao clima, à cadência. Se eu vou para Porto Alegre, ao dia a dia, à cadência, à linguagem. Como é que é? Primeiro passo é o domínio de linguagem. Eu não posso, um corintiano que nasceu em São Paulo, eu sou corintiano primeiro, depois eu nasci em São Paulo. Você tem uma ideia. Aonde é a escada rolante, se você não tomar cuidado, né, ela te derruba, né? Você vai pegar uma escada rolante em São Paulo, tomar cuidado, ela derruba. E acreditar que na dinâmica paulista, ela é igual à dinâmica do Rio de Janeiro, ou de BH, ou de Porto Alegre. Eu tenho que ter um domínio dessa linguagem. Tive um domínio de linguagem, comecei a compreender o dia a dia das pessoas. Aí eu tenho que, segundo passo, estudar cenário e contexto. Qual que é o cenário aqui? Qual que é o cenário? O cenário econômico. Isso é muito importante. Muito importante. Cenário político. Uma leitura, né? Isso para startup é fundamental. Cenário econômico, cenário político e cenário de regulatório. Startup, dependendo do negócio, da solução que ela já, inclusive, desenhou, ela tem que olhar para o regulatório. Ainda mais nos dias atuais, onde eu acredito que as startups têm que ser, dentro do seu core, daquilo que é o seu centro, serem talhadas para serem, ter no seu DNA a tomada de decisão baseada em dados. Quem vai ser desenhado baseado em dados tem que conhecer de LGPD e tem que conhecer de regulatório. Bom, entendi cenário e contexto. Social. O que acontece no social? Impacto em comunidades, sociedades, né? Como é que acontece isso dentro desse... Qual é esse cenário? E depois, meio ambiente, que hoje é fundamental. Fundamental meio ambiente. Né? Fiz essa leitura de cenário, vou fazer uma leitura melhor de contexto. Se os contextos se conversam dentro de algumas regiões. Porque aí, eu, quanto startup, já começo, a partir dessa imersão, trazer elementos para escalar a solução. Né? Vou escalar. Fechei nesse sentido, aí eu começo a compreender problemas. Mas olha só, antes mesmo de eu falar a solução, eu passei praticamente por 4 etapas, né, de entendimento. Uma startup tem que fazer isso. Tem que dedicar tempo para isso. Na verdade, isso não é gastar tempo. Isso é um investimento. Um investimento para que tenha um alinhamento perfeito com a solução que ela está propondo. Inclusive, né, de revisitar a solução em algum momento e calibrar para fazer o teste de mercado. Perfeito, Marco. Não, bem interessante esses passos. Eu não conhecia, inclusive. Eu até anotei aqui para já tornar uma prática também no dia a dia. São bem interessantes, realmente. E quando a gente fala sobre problema, né, tu até falaste na parte de pesquisa, né? E aí, pesquisa a gente pode ter tanto a quantitativa quanto a qualitativa, né? E dentro delas tem aí um universo de formas que a gente pode entender melhor os problemas que estão ao nosso redor. Quais tipos, né, de pesquisas tu mais recomenda, assim, para as startups ou para as pessoas que estão buscando, né, resolver algum tipo de problema, entender melhor o problema? E se existe um tipo de pesquisa mais adequado dependendo do tipo de problema também? Ambas as pesquisas, elas têm que buscar ajudar o time da startup
a compreender comportamento de indivíduo. É fundamental o comportamental, né? O comportamento diz respeito ao dia a dia, a como a pessoa se comporta, de repente, numa tomada de decisão. Isso é fundamental, né? A pesquisa tem que ajudar, por exemplo, a compreender jornada, né? A pesquisa, na verdade, ela ajuda você a trazer elementos para que você entenda, ao final da imersão, né, que você chegue com um diagnóstico, né? Para alguns projetos que eu fiz, a gente tem feito para grandes empresas, a gente não atende só startups, mas grandes empresas. Nós, inclusive, paramos no diagnóstico, na etapa de imersão. Não avançamos para a ideação. Engraçado, mas por quê? Porque é necessário ali a empresa buscar, depois da etapa de diagnóstico, estudar um pouco melhor o diagnóstico para depois avançar. Uma grande empresa tem, inclusive, essa dificuldade em algum momento. Mas a pesquisa, tanto a quantitativa quanto a qualitativa, são fundamentais. Quando a gente fala de quantitativa, a gente está falando muito de pesquisa que vai levar você a relatórios de dados estatísticos, né? Quando a gente fala de qualitativa, nós estamos construindo aqueles cenários. A qualitativa, ela nos ajuda a construir os cenários, nos ajuda a construir, a estruturar as hipóteses num primeiro momento e validar as hipóteses num segundo momento, né? Quando eu falo de quanti, eu estou falando de pesquisa, uma pesquisa estatística, um questionário, um formulário. Eu estou falando de um teste AB, é uma boa pesquisa estatística. Quando eu tenho um protótipo de alta fidelidade, a gente, inclusive, recomenda um protótipo de uma melhor fidelidade, a gente pode fazer um teste AB, né? Quando a gente fala de qualitativa, nós estamos falando de entrevista de profundidade. Nós estamos falando de safari, né? De campo. Nós estamos falando de usuário oculto, né? Que são práticas, né? Tipos de pesquisa qualitativa que nos ajudam a compreender comportamento. E aí você me pergunta, existe a melhor pesquisa para ser feita? Até 3 anos atrás, eu acreditava que eu tinha que fazer muito mais entrevista de profundidade. Era a minha prática. Mas depois de algum tempo, né, nessa caminhada, nessa evolução, eu descobri que é uma combinação entre elas. Uma combinação entre elas. Fundamental, né, a startup, se a startup não tem essa habilidade, buscar, por exemplo, uma mentoria e descobrir uma combinação entre elas. Como assim? Eu posso iniciar com uma pesquisa inicial com 3, 4, né, usuários que são o meu perfil, eu faço uma entrevista com eles, e através dessa entrevista, eu começo a estruturar hipóteses, suposições. Eu vou a campo, num safari, né? Safari eu vou para campo. Vou para campo e vou ver como é que acontece. Vou acompanhar no dia a dia como acontece. E eu começo a trazer elementos ali que me ajudam nesse safari a fazer leitura daquele cenário, né? Porque muitas das soluções, depois eu até falo, não quero falar de ideação, mas menciono um pouco, né? Muitas das soluções não são sempre digital. Elas são um misto, sempre serão, daqui para frente, um misto entre digital e o físico. Então, a entrevista de campo é importante. Eu volto para dentro de casa, né, na análise, e posso fazer ali uma pesquisa estatística, um formulário, que é um pouco mais complexo, dependendo da minha base de clientes ou de usuários, né? E eu fecho depois essa análise, né, com uma nova pesquisa em entrevista de profundidade para fechar um melhor entendimento, porque eu refinei as perguntas, eu reestruturei as hipóteses, eu trabalhei muito o entendimento daquele cenário e contexto. Então, a combinação das técnicas, ela é fundamental, tá? Vale lembrar que a primeira imersão é o ponto de partida para entender o problema. Mas, durante uma jornada, né, uma startup sempre estará fazendo pesquisa. Sempre. Sempre. Porque a própria solução da startup, ela é uma validação de mercado. Então, a primeira é fundamental para a estruturação desse cenário, né? Depois, ao longo do tempo, ela irá fazer novamente essa imersão em paralelo para compreender melhor o comportamento do mercado. Muito bacana, Marco. Esse ponto da pesquisa contínua, né, que a startup faz, a gente até vê em grandes, né, empresas, startups que são digitais,
Por exemplo, se a gente for pegar o TikTok, eles fazem testes com alguns usuários. Recentemente, eles fizeram um teste de adicionar a Shopee, né, a opção de comprar diretamente pelo aplicativo. Então, só apareceu para alguns usuários. Então, isso era um teste, né, digamos assim, uma pesquisa que eles estavam tentando entender quantos, né, iriam realmente acessar, qual seria realmente a demanda disso. Então, as startups grandes, né, as empresas grandes também buscam inovar, também buscam pesquisar, mas acredito que de um jeito um pouco mais específico, né, não tão geral quanto as startups quando estão no início, né? Tem uma autora chamada Teresa Torres, né? Teresa Torres, que ela fala sobre design de produto, né? E ela é muito importante como referência para a startup. Teresa Torres. Tá? Ela fala de continuous discovery, né? Que é a contínua, né? Se você for na Amazon buscar o livro de Teresa Torres, está lá o livro em inglês, mas é fantástico, né? O posicionamento da Teresa Torres quanto à pesquisa contínua. Como é que você faz a prática da pesquisa contínua? Tá? Claro, isso precisa estar inserido no DNA da empresa, nos processos da empresa. É fundamental que isso aconteça. Então, a empresa tem que absorver isso de alguma maneira. Continuous discovery. A combinação entre as técnicas e as práticas de entrevista, se vocês buscarem um artigo da Carol Zatorre, né? Zatorre com 2 R's, ela fala muito bem de como é que você faz essa combinação entre técnicas, né? E tem uma outra grande designer, né, que ela é focada em research, que chama Elizabeth Inácio. Então, inclusive, ela tem um livro, eu estou aqui no sítio, né? Se não estava na biblioteca, o Renato conhece a foto lá o fundo da biblioteca lá de casa, eu até pegaria o livro. Ela tem um livro que chama Research com jeitinho brasileiro. Uma coisa, Design Research com jeitinho brasileiro. Aonde a Elizabeth Inácio e mais as outras coautoras do livro, elas dão um direcionamento de prática de research que é fantástico. Então, não é só eu ir a campo, né, como startup, e fazer entrevista ou fazer pesquisa de qualquer jeito. Não, não é assim. Eu tenho que me planejar para fazer essa imersão. É um investimento, tenho que fazer esse investimento. E não é um investimento único. São várias vezes que eu vou ter que investir, né? Coisas que eu compartilho aonde eu errei no passado. Por exemplo, de eu fazer quantitativa que é algo que eu tenho um pouco mais de cuidado, né? Que é a pergunta estatística, onde eu vou tirar ali resultados de volumetria importantes para uma tomada de decisão. Eu fazia no passado dentro de grupo de WhatsApp. Então, eu tinha acesso a 3, 4, 5 grupos de WhatsApp e eu lançava a pesquisa lá dentro. Mas isso é um risco, porque o grupo de WhatsApp já traz o mote de ser um grupo enviesado por um tema. Eles estão ali por causa de um objetivo. E uma pesquisa ali pode te trazer um viés do qual vai te levar a uma tomada de decisão que é errada. Né? Principalmente para depois da etapa de ideação ou para compreender um problema. Então, pesquisas estatísticas, elas têm que ser muito bem trabalhadas, de como eu vou fazê-la, de como eu vou direcionar para um determinado grupo. Né? E a combinação desses 3 autores ajudam você a entender como fazer essa etapa de imersão. Pessoal, vou meter aqui na conversa de vocês, que o nosso tempo está finalizando. A gente tem exatamente 9 minutos. E só queria comentar algumas coisas que o Marco e o Rodrigo, vocês falaram aí. A pesquisa não tem o certo ou errado, né? Você vai pelo qualitativo, você vai pelo quantitativo. E, assim, dependendo de como você emerge na pesquisa, você consegue até pivotar, né? Aquela pretensão de uma solução. Né? Porque você vai descobrindo tanta coisa, são tantas camadas, que você chega num local e fala assim, pô, aquilo que eu pensei não vai dar certo. E começa a repensar toda a solução, todo o modelo de negócio, enfim. E também a pesquisa em consultoria é a atividade que é mais custosa dentro de um projeto. Né? Ela dura mais, porque se não encontrar o fio do problema, cara, a partir do início você vai fazer provavelmente tudo errado. E você vai encontrar, aí talvez só gastar dinheiro e tempo. Né? Enfim, era essa a minha colocação, e eu queria agora
para a gente finalizar nesses nossos 8 minutos finais, queria que o Marco desse os serviços aí do Garage Hub, tá? Tem uma novidade aí, vamos ver o que ele vai falar. Eu sei, por enquanto. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês, né? Se vocês puderem assim acessar o site do Garage Criativa, www.garage.criativa.com.br, né? Lá é o site da Escola de Inovação. E nós vamos estar lançando agora no segundo semestre de outubro o nosso curso de Design Thinking online, né? Aonde a gente vai estar falando Design Thinking dentro de um entendimento de como você pode praticar para startup e para grandes empresas. Como é que você pratica Design Thinking? Quais são os roteiros possíveis de você praticar Design Thinking? Né? Também no segundo semestre, logo depois desse lançamento do curso de Design Thinking online, vai estar sendo lançado todos os nossos cursos na Black Friday, né? Que são os nossos cursos remotos, né? Cursos práticos online, focados aí dentro das práticas emergentes. Quais serão os cursos que serão lançados? Nós vamos falar sobre design de serviço, vai ser uma dessas jornadas. Será um curso de mais ou menos 30 horas de prática. Um curso de design sprint, que é uma outra prática muito importante. Teremos também um curso de design de produto, focado em estratégia, que é o desdobramento de estratégia em OKRs, para depois se transformar em portfólio para produto, que é muito importante. É uma pegada um pouco diferente, né? Alguns cursos hoje de Product Manager, eles estão focados no desenho do Product Market Fit. O nosso curso vai ser voltado para a estratégia de produto, estratégia de portfólio de produtos. E vai ter um outro curso de criatividade e liderança. Como trabalhar com criatividade e liderança dentro dos times, tá? Aí tem uma novidade para o ano que vem, né, que quem cursou essas trilhas estará habilitado a se inscrever em jornadas presenciais, que não serão feitas em sala de aula, né? Serão feitas experimentações no campo, né? A gente vai aí buscar imersão realmente em cenários que necessitam de mentes que buscam um novo olhar para pensar soluções centradas no indivíduo, tá? A grande novidade é o seguinte: para quem se inscrever no Hackathon, para todos aqueles que se inscreverem no Hackathon, receberão, depois do processo finalizado, um e-mail com alguns códigos de voucher para comprar, né, para adquirir esses cursos dos quais eu mencionei, tá? O Garage vai está criando essa ponte para quem se inscrever no Hackathon e criar essa oportunidade, está se unindo a esse ecossistema. O Garage trabalha com um direcionamento de ecossistema. E as startups interessadas também, né, também fazer essa troca. Muitos desses treinamentos, ao final deles, é dada a oportunidade de se conectar com alguns dos nossos facilitadores, dos nossos instrutores, para mentoria, né? Não são mentorias grandes, até porque são profissionais hoje que estão espalhados por grandes empresas de tecnologia, como o Magalu, estão inseridos dentro do Via Varejo, estão inseridos, por exemplo, dentro do Banco Itaú, Banco BV, Banco Neon, né? Canon do Brasil, Creditas, né? PicPay. Então, são profissionais do nosso ecossistema que foram ex-alunos nos últimos 4 anos, profissionais que continuam trocando, interagindo com a gente e trocando ideia com startups. Então, a gente cria, inclusive, esse movimento de mentoria, de troca de ideias, né? Fórum de troca de ideias, a gente chama aí de grupos de conhecimento, né? Onde, ali com muito cuidado, né? Dado a restrição do tema, mas ali a startup traz o problema dela e a gente palpita, a gente fala qual que é o problema que a gente teve. Talvez você ouvindo o problema pelo qual eu passei, a startup tem, né, um entendimento, busca um entendimento, uma leitura de qual o melhor caminho para solucionar o problema dela. Beleza, Marco. Bom, então todo mundo vai ter o seu código de desconto aí. Depois a gente envia o mail dos inscritos para o Marco. E, Rodrigo, agora é contigo, para finalizar. Tranquilo. Até eu vou me inscrever no Hackathon agora para conseguir um voucher. Muito bacana, muito bacana. Bom, quero só agradecer aqui a presença do Marco por todo o compartilhamento de experiências, de conhecimento que a gente teve.
Ao Renato também, representando a Incern, né, e toda essa oportunidade que está trazendo para o nosso estado aqui para de fazer um hackathon com foco nessa área. E que vai ser uma grande oportunidade para todos que estão envolvidos aí no cenário de inovação e para aqueles que querem também se envolver. Bom, só tenho a agradecer a vocês dois por toda essa oportunidade. E aí, quem quiser também conhecer um pouco mais da Açaí Valley, é só buscar a gente lá no Instagram, @Açaí Valley, tá ok? Obrigado, pessoal. Nos vemos lá no Hackathon da Incer. Até mais. Beleza, gente. Eu queria agradecer o Marco, o Rodrigo, por esse grande papo. Acho que a galera que vai assistir isso aí depois nas redes sociais do Incern e da Açaí Valley, se o Marco quiser também colocar à disposição também nas redes do Garage, está disponível. Queria só deixar claro que o Hackathon ele vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de novembro, em Belém. As inscrições são gratuitas, ilimitadas, então corram para fazer a inscrição. Tá? O site é www.incern, Incern se escreve INSERN.com.br, tá? Inscrição gratuita. E na semana que vem a gente vai ter mais um papo, agora com outro tema, com o pessoal da Açaí Valley e com mais um convidado. Obrigado, gente, e a gente vai se falando. Um abraço.